Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus: em verdade vos digo, quem não entra no redil das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Quem entra pela porta é o pastor das ovelhas. A esse o porteiro abre, e as ovelhas escutam a sua voz. Ele chama as ovelhas pelo nome e as conduz para fora. E depois de fazer sair todas as que são suas, caminha à sua frente, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas não seguem um estranho, antes fogem dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus contou-lhes esta parábola, mas eles não entenderam o que ele queria dizer. Então Jesus continuou: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos aqueles que vieram antes de mim são ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os escutaram. Eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. O ladrão só vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, queridas irmãs, nós iniciamos ontem a quarta semana do tempo pascal e já ontem, na liturgia da palavra, nós víamos Jesus, o Cristo, bom pastor, que se apresenta como aquele que está ao lado das suas ovelhas. Caminha junto das ovelhas e as ovelhas o conhecem. E o Evangelho ontem era concluído com a afirmação da unidade entre o Pai e o Filho. Eu e o Pai somos um. A ação de Deus que passa pela bênção, pela segurança da sua unidade com o Pai. E hoje nós, retomando a mesma linguagem, desta vez refletimos o início do capítulo 10º do Evangelho de João. Ontem nós o concluíamos. Hoje a liturgia nos coloca o início dessa reflexão. E a linguagem usada por Jesus, a linguagem do pastor das ovelhas, é própria da realidade onde Jesus viveu. Portanto, para Jesus era mais tranquilo, assim, mais credível que ele usasse essa linguagem como o pastor que cuida efetivamente das ovelhas. O pastor que conhece as suas ovelhas e as ovelhas também o conhecem. Então Jesus ele vai trazendo essa realidade para que nós possamos também hoje, como ovelhas, como filhos, reconhecer nele o único e supremo pastor. Aqueles que caminham na segurança do ensinamento do Cristo não se perderão no caminho. É preciso uma firmeza, diria uma certa radicalidade para o segmento da vida cristã, sem abrir outras possibilidades ou sem abrir
conhecimentos que sejam diferentes daquele que Jesus nos deixa como base e como fundamento. Quando nós tentamos suavizar o caminho, nós corremos o risco de se perder no meio da jornada. Então Jesus, ele mesmo explica para os seus apóstolos, para os seus discípulos, a importância de estar sempre na unidade. E Jesus coloca no próprio texto do Evangelho: eu sou a porta. Em outra ocasião ele vai dizer: é preciso entrar por esta porta, mas essa porta é uma porta estreita. É uma porta que exigirá de nós mais do que uma vida simplesmente confortável, exigirá de nós um esforço. Exigirá de nós uma caminhada que possa ser suficientemente contida dentro da verdade por ele anunciada. É claro que são linguagens figurativas, mas que para nós hoje podem ser aplicadas como realidades pertencentes a nós. Porque nós conhecemos o sentido e o significado de Jesus dizer: quem entra por esta porta alcançará a sua salvação. Porque aquele que não passa pela porta é ladrão e assaltante. Mais do que pastor, ele passa a ser um mercenário, porque quer desviar o caminho das ovelhas. Jesus chama a atenção para que nós também estejamos atentos, porque o mundo hoje, também no seu tempo, mas o mundo atual, quer oferecer-nos muitas alternativas de caminho que por vezes são menos comprometedores. Mas quando nós não vivemos os nossos compromissos, quando nós não nos comprometemos com aquilo que Jesus nos pede, nós estamos caminhando fora do redil das ovelhas. E é preciso que nós estejamos atentos, porque hoje as alternativas, elas nos são apresentadas de um modo assim, por vezes bastante agressivo. Jesus se apresenta como o bom pastor. O bom pastor. É preciso que nós hoje, como igreja, hoje e sempre, como igreja e como comunidade, como família cristã, oremos pelos nossos pastores. Veja, o termo, a linguagem pastor, ela é mais aplicada para os líderes das igrejas evangélicas, protestantes, e por isso, para nós cristãos católicos, o termo pastor, ele é pouco aplicado. Mas quando nós olhamos para aqueles que nos governam enquanto igreja, bispos, padres, nós percebemos e devemos perceber nestas pessoas os pastores que Deus constituiu pelo meio do Cristo no ministério ordenado. Então é preciso, meu irmão e minha irmã, que nós estejamos atentos e orantes para que Deus suscite na sua igreja pastores do modo do seu coração. Pastores que sejam de fato homens capazes de estar ao lado das suas ovelhas, ao lado de todas as suas ovelhas. O verdadeiro pastor não faz acepção de pessoas. O verdadeiro pastor não se reúne em grupos ou em pequenas malocas. O verdadeiro pastor está à frente de todos. Conduz pelo caminho, mostra o caminho, porque o próprio Cristo vai dizer: o pastor verdadeiro conhece as suas ovelhas
pelo seu nome. Não faz discriminação de pessoas. Todos fazem parte do mesmo rebanho, do mesmo redil. E essa oração pela unidade deve ser a nossa prece para este dia e também para toda a vida. Um único rebanho sendo conduzido por um único pastor. O único Cristo que ressuscitado mostra a sua luz para todos nós. Que nós sejamos, portanto, ovelhas que escutam a voz do seu pastor e que o Cristo suscite homens, pastores preocupados com o rebanho, menos administradores e mais pais, e mais pai, aquele que se preocupa com o bem dos seus filhos. Que o Cristo, bom pastor, alimente em nós a fé e a esperança. Como família, elevemos ao Pai as nossas preces.